belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na 7ª semana da nossa caminhada de tempo de Páscoa. É engraçado que o itinerário que a igreja nos apresenta nesses 7 domingos vão nos proporcionando uma evolução para chegarmos a contemplar Jesus como sendo o nosso rei, como sendo aquele que subiu aos céus, como sendo aquele que nos envia o Espírito Santo. É engraçado que ao longo de todo o tempo da Páscoa, desde o domingo de Páscoa até domingo passado, que foi o domingo da ascensão do Senhor, nós vamos percebendo isso na liturgia. O primeiro domingo de Páscoa dizia que, estando fechadas as portas, porque os discípulos estavam com muito medo dos judeus, medo de que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Dizia o Evangelho do domingo da Páscoa que Jesus entra, que Jesus aparece e se coloca no centro deles, portanto assume o centro da comunidade. E com isso Jesus nos manda um recado: comunidade só tem sentido de existir se Jesus for o centro. Se nós tivermos a ousadia de colocar Jesus no centro, e eu digo comunidade, família também, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa comunidade, no centro da nossa família, no centro da nossa vida, as outras coisas vão se articulando a partir de Jesus. Mas dizia o Evangelho do domingo da Páscoa que Jesus mostra, ou melhor, que Jesus, ao se colocar no centro da comunidade, Jesus transmite à comunidade a paz esteja convosco. Com isso Jesus vence aquilo que estava vencendo os discípulos, o medo. Com Jesus nós temos paz, com Jesus nós temos a certeza de que nós não vamos dar passos errados na vida.
E naquele mesmo evangelho dizia que Jesus, ao colocar-se no centro, ao soprar, ao transmitir à comunidade a paz, Jesus mostra as mãos marcadas pelos pregos, ou seja, mostra os sinais do seu amor para com cada um de nós. Depois Jesus sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. A partir daquele momento, a comunidade já estava apta para sair para o mundo inteiro, testemunhando esse amor misericordioso. Mas ao longo do tempo da Páscoa, nós também nos deparamos com alguns evangelhos que nos questionam. Os discípulos de Emaús voltavam para Emaús frustrados, porque haviam investido as suas vidas em algo que aparentemente estava fracassado. E de repente, Jesus se coloca no meio deles. Jesus começa a caminhar junto com eles. Jesus se torna confidente das suas frustrações. Jesus pergunta: moços, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E os discípulos de Emaús questionam: você é o único que não sabe de tudo que aconteceu em Jerusalém? E Jesus vai conversando com os discípulos. E no finalzinho da tarde, Jesus faz de conta que está indo embora. E os discípulos dizem para Jesus: fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite vem chegando. E Jesus reza ali a sua primeira missa junto com os discípulos. O Padre Ciro dizia muito bem na formação dos ministros: Jesus caminha com eles, os nossos ritos iniciais. Jesus fala das Sagradas Escrituras, a nossa liturgia da palavra. Jesus parte o pão, a nossa liturgia eucarística. E ali reconhecem Jesus, quando Jesus parte o pão. Domingo passado, a liturgia nos convidava a refletir sobre o momento em que Jesus vai para o céu, em corpo e alma. O momento da ascensão de Jesus. E eu até dizia: nós não podemos confundir ascensão com assunção. Ascensão é ir para o céu sozinho, e assunção é ser levado para o céu. Maria, ela foi assunta ao céu, ela foi levada para o céu porque ela não era deusa, ela não podia ir para o céu sozinha. Deus a levou para o céu. Jesus é Deus, Jesus vai para o céu sozinho, por isso Jesus sobe aos céus. No próximo domingo nós vamos refletir sobre a descida do Espírito Santo. Quando a comunidade recebe, aí não tem mais motivo para ter medo. Mas ao longo desses 40 dias que terminou no domingo, Jesus ainda dava as instruções para os discípulos. E nesse evangelho que nós lemos hoje, a liturgia nos apresentou o evangelho de São João, nos chama a atenção sobre a responsabilidade de quem confessa o seu amor a Jesus. O que é que ele pergunta para Pedro? 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas? Então cuida do meu rebanho? Gente, Jesus não precisava fazer essa pergunta para Pedro. Jesus sabe o que acontece no nosso coração. Jesus sabe da sinceridade com que nós o servimos, com que nós nos colocamos à disposição. Por que é que Jesus faz essa pergunta para Pedro? Exatamente para isso, para chamar a atenção dele, e hoje para chamar a nossa atenção sobre a nossa responsabilidade que assumimos no dia do nosso batismo. Nós não podemos dizer que amamos Jesus só da boca para fora. Nós precisamos demonstrar isso em obras. E o que é que Jesus pede para Pedro? Então cuida do meu rebanho, cuida do meu povo. Portanto, Jesus elege ali o primeiro Papa da nossa igreja, São Pedro. E depois, sucessivamente, de uma maneira ininterrupta, Pedro, Lino, Cleto, Cornélio, Cipriano, Bento XVI, Papa Francisco, confia ao nome, governo de uma igreja. Mas isso nós vamos refletir domingo, animados pelo Espírito Santo. Se tirarmos o Espírito Santo da nossa comunidade, nós não somos nada. Nós transformamos a nossa comunidade numa reunião de condomínio. Nós transformamos a nossa comunidade numa reunião, num clube de amigos. É o Espírito que vai fazer com que essa igreja avance para águas mais profundas. É o Espírito que vai fazer com que essa igreja ela tenha a ousadia de remar quando os ventos contrários sopram contra essa barca que se chama igreja.
Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Por isso, nessa semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos, vamos pedir que esse Espírito nos faça um, que esse Espírito nos faça verdadeiros adoradores, que esse Espírito nos faça verdadeiros homens e mulheres cheios desse Espírito, a ponto de incendiar a nossa cidade, de incendiar o nosso planeta, de incendiar com esse amor que Jesus testou nele e que Jesus testa a cada um de nós. Vamos dormir com essa pergunta hoje: qual é a medida do meu amor por Cristo? O que eu sou capaz de fazer por esse amor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.